Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia do cuidado com a terra. O texto bíblico está em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 em diante, que diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Versículo 30 diz assim: e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Palavra do Senhor. Irmãos, nós temos três objetivos hoje. O primeiro é destacar que o homem foi criado para ser mordomo de Deus. Segundo, é mostrar como Deus concedeu a terra aos homens. E terceiro, é apresentar o homem e a sua relação com a terra. Pois bem, amados, o homem, ele foi preparado para ser o mordomo de Deus no planeta Terra. Foi para plantar, cultivar, constituir família, sociedade e construir empreendimentos, preservando, é claro, óbvio, os recursos naturais que Deus concedeu legitimamente ao homem para cuidar da terra. Então, é preciso desenvolver o mais rápido possível a nossa consciência bíblica acerca dessa responsabilidade com a terra. Não podemos contribuir para poluí-la, para degradá-la ou até mesmo para arruiná-la. O nosso Deus nos deu o privilégio de zelar pela terra, bem porque ela é o nosso lar. Então, na lição de hoje nós estudaremos a vocação do ser humano para ser mordomo de Deus na terra. Veremos também que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Por isso, faremos também uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural. E vamos concluir, irmãos, nos lembrando a grande promessa de Deus, a grande promessa bíblica para a restauração da terra. É isso mesmo, o nosso Senhor há de restaurá-la plenamente. Então, o primeiro ponto da nossa lição, ele fala sobre o homem, criado para ser mordomo de Deus. Deus, ele chamou o homem para ser o seu mordomo, ou seja, o mordomo da criação. Pela fé, entendemos que ele é obra de Deus e não resultado de um processo evolutivo planejado pelo acaso. Não há lógica nenhuma em dizer que um sistema tão complexo como o da criação tenha sido fruto de algo aleatório. Irmão, não rola, não cola, não dá para acreditar nisso. A Bíblia afirma que Deus criou o universo, fazendo surgir a partir da sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, pela fé, aleluia, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então veja que o autor aqui, ele tem em mente o livro de Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2, onde se lê que bastou o verbo divino falar para que viesse a existir toda a criação. Ah, amados, por isso, o Criador é sim digno de honra, digno de glória e de receber todo o poder.
Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11. Aí nós temos a questão da terra habitada. Deus fez a terra para que os seres humanos a habitassem. O homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra e para também sustentar-se, conforme diz a Bíblia Sagrada, Isaías 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Isaías 45, versículo de número 18. No ponto 2 da nossa lição, ele fala de Deus, concedendo a terra aos homens. Uma das coisas que nós não podemos esquecer é que a terra, ela é do Senhor. Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então a Escritura declara, irmãos, em alto e bom tom, que a terra é de Deus, mas ele confiou aos homens. Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Aí Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 14, diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nele há. O que o Criador ele espera de nós, amados, é o zelo, o cuidado e a sabedoria para exercer a nossa mordomia sobre a terra. E nesse sentido, espera-se que nós, os crentes em Jesus, sejam o exemplo na relação com o meio ambiente. Eu vou repetir. O que Deus espera é que a igreja, os crentes em Jesus, sejam o exemplo na relação com o meio ambiente. Não podemos contaminar os recursos naturais. Precisamos evitar os desperdícios, meu irmão. Todos os dias isso está sendo anunciado pela televisão. Todos os dias nós ouvimos pessoas falando sobre a questão de preservar os recursos naturais. Não dá para continuar desperdiçando. Não dá para usar de maneira irracional a água. Não dá. Sabe por quê? Porque a natureza, meu amado, é uma dádiva da graça de Deus. Eu quero que você pegue essa visão. A natureza é um presente de Deus ao ser humano, pois ele, como diz Atos 17, 25, é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então, por meio dela, por meio da natureza, Deus ele nos garante o ar, Deus nos garante água, Deus nos garante o sol, Deus nos garante a chuva, a germinação das plantas, o fruto e os alimentos necessários à nossa subsistência. Sem a natureza, amados, não haveria vida. Tudo isso são dádivas naturais, frutos da graça de Deus, conforme nos revela o Evangelho, Mateus 5,45, porque faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre o justo e sobre o injusto. Por isso, que é importantíssimo, irmãos, todas as vezes que tivermos diante de uma refeição, parar, para agradecer a bondade de Deus, para agradecer a grandeza de Deus.
para reconhecer que aquele alimento que está em nossa mesa é a provisão do Senhor para nós. O Salmo 65, versículo 8 a 13 diz assim: e os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refresca. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim tens preparada. Tu enches de água os seus surros, regulando a sua altura. Tu a amolece com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano de tua bondade. As tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto. Os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanho e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e eles cantam. Meu amado irmão, sem a natureza não haveria vida, meu amado. Então, sempre que você estiver mesmo diante de uma refeição, eleve a sua voz a Deus, agradeça a esse Deus de bondade e a esse Deus de provisão. Sem esquecer que a missão na terra é governá-la. Mas veja bem, Deus, Ele governa o cosmos, assim como todos os planetas, assim como todas as estrelas, assim como todos os corpos celestes. A terra pertence a Deus, primeiramente por direito de criação, que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E em segundo lugar, por direito de preservação. Deus preserva todos os aspectos da natureza. Salmo 104, versículo 30, diz assim: e envias o teu Espírito e são criadas, e assim renova a face da terra. Portanto, devemos com zelo cuidar do ambiente natural. Gênesis 1, meu amado, versículo 26, nós lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os gados, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí nós temos o nosso terceiro ponto da lição, que fala do homem e a sua relação com a natureza. Meu amado, então vamos ver a terra antes do homem. O livro de Gênesis assim descreve a situação do reino vegetal no Éden, antes da criação do homem. É Gênesis capítulo 2, versículo 5 e o versículo de número 6. Diz assim: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. O que fica claro aqui neste versículo, irmão, é que o ser humano, por conseguinte, era na verdade, continua a ser indispensável ao cultivo, a guardar e a preservação do planeta. Ou seja, essa é a nossa missão. Agora, como era a terra, ou como ficou a terra depois da criação do homem? Aí nós temos Gênesis 2, 7 e 8, que dizem: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, veja você, irmãos, que nesse texto aqui, o autor ele é claro com relação à vocação do homem para a mordomia no jardim. Nesse tempo, a ecologia ela era perfeita. Deus plantou um jardim para colocar o homem nele.
Isso só ocorreu depois que o ambiente natural já estava todo pronto para ser habitado. Deus é muito sábio. Não adianta ele ter feito Adão primeiro e colocaria Adão aonde? Então primeiro ele faz a casa, faz todo o ambiente e depois ele faz o homem e coloca no meio do jardim. Muitas árvores estavam naquele lugar, muitos frutos, inclusive a árvore da ciência do bem e do mal, e também a árvore da vida. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 9. Após a disposição dos ecossistemas, o Criador entregou ao homem a grande missão. Qual era a grande missão? Gênesis 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Esta era a missão de Adão. Ou seja, na verdade não era a missão apenas de Adão. Essa é também a nossa missão. Cuidar da terra. E depois da queda do homem, depois que o homem pecou, como ficou essa terra? O homem, ele desobedeceu a ordem divina, comeu do fruto proibido. E por causa dessa desobediência, Deus exerceu severo juízo sobre ele e sobre a natureza. O que diz Gênesis 3,17? E Adão disse, portanto destes ouvidos a tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Veja você que dessa forma, toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. É justamente o que diz Romanos 8, 20 e o 21. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana. Ou seja, Deus sujeitou toda a criação à dor e ao sofrimento por causa do pecado. Cara, que fala da malignidade do pecado, meu Deus, é um assunto muito sério, um assunto que precisa ser verdadeiramente levado muito a sério pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E no quarto ponto da lição, ele vai falar sobre a mordomia do meio ambiente. A falha do homem, na mordomia da terra. Você com certeza já ouviu falar em desenvolvimento sustentável. É a missão de prover o desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais do planeta. É uma tarefa dificílima, meu irmão. Sabe por quê? Porque há muitos interesses nas riquezas naturais e esse interesse tem levado o homem a não se preocupar com a conservação do meio ambiente. Por isso que Paulo ele vai falar a Timóteo lá no capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação do ambiente, é assegurar uma condição digna de vida às gerações futuras. Na maioria dos países, a exemplo do nosso Brasil, as cidades em geral são ambientes poluídos, dominados por estruturas corruptas, aonde há muita imoralidade, aonde a violência está sem controle. E nesse sentido, as palavras de Jó são reveladoras, irmão. Jó 24, versículo 12. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus não imputa como loucura. Ou seja, em resumo,
os processos de urbanização e industrialização se tornaram símbolos de poluição e degradação do meio ambiente. Meu Deus do céu! Meu Jesus! E se o meio ambiente está se degradando, automaticamente nós vamos perceber e ver mais para frente a degradação de toda a terra. O diabo, o adversário da nossa alma, Satanás, ele tem atuado contra o ser humano na terra, amados. Nós temos Jó, capítulo 2, que diz assim: e, vindo outro dia, em que os filhos de Deus estavam a apresentar perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Está aí, ó. É ele que provoca não só tragédias espirituais, mas morais e físicas contra o homem. Assim, movido por esse sentimento de ganância, de avidez, ou por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais, o homem deteriorou o meio ambiente e causou grandes desastres ambientais. E todos os dias nós escutamos aí, ouvimos, vemos e ouvimos matérias na televisão falando sobre essas desgraças que têm acontecido por causa justamente do homem, do homem ter deteriorado o meio ambiente. Se você parar para pensar aí, não sei qual estado que você mora, mas se você parar um pouquinho para pensar nos rios, que existiam, há 20, 30, 40 anos e analisá-los a partir de agora, você vai ver, meu irmão, que aqueles rios que eram limpos, cheios de peixes, agora são poluídos, agora são impróprios à saúde. E muito daqueles rios e lagos que existiam já não existe mais. Por quê? Por causa da degradação da terra, por causa do homem, por causa dessa ganância, da avidez do homem, por causa do desejo desenfreado pelas riquezas e não se preocupa em cuidar da terra. Mas eu quero glorificar a Deus, sabe por quê? Porque é uma promessa, irmãos, e nós não podemos se esquecer dela. A palavra de Deus declara que a criação, Romanos 8, nós lemos isso, ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora, a criação encontra-se sujeita à degradação, e é uma verdade, aguardando o dia da sua redenção, como nós acabamos de ler. Mas o Senhor, o nosso Deus, prometeu que um dia Ele restauraria, plenamente, diz a palavra, plenamente o nosso planeta. Isaías, capítulo de número 35, meu irmão, que texto fantástico! Vai chegar o dia em que Deus vai restaurar plenamente o nosso planeta. 35, diz assim de Isaías: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Olha que coisa linda! Abundantemente florescerá, e também rejugitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como as excelências do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Como recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então, aleluia, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto
e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, aleluia, e a terra sedenta em manancial de águas, e nas habitações em que jaziam chacais haverá erva como canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que será chamado caminho do santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Oh, glória! Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Cara, que texto sensacional! Ou seja, vai chegar sim o dia em que o Senhor vai restaurar plenamente o nosso planeta. Sabe por quê? Para provar para o homem que é possível cuidar e guardar a terra. Deus vai provar isso. Deus vai fazer isso acontecer no reino milenar. E eu quero terminar a nossa lição de hoje, irmãos, porque foi uma lição, eu considero essa lição uma lição muito importante, né? Eu quero terminar dizendo o seguinte: antes da queda, o ambiente natural era perfeito, sem alteração climática, sem catástrofe ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. No entanto, depois da desobediência do homem à voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo imenso, tanto para o homem quanto para a terra. O pecado, ele transtornou a natureza. Mas há uma promessa de Deus, e essa promessa vai se cumprir. Deus vai restaurar plenamente a terra. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenar neste mundo. Ele vai provar, volto a repetir, para o homem que é possível sim viver num mundo abençoado. Que Deus guarde a sua casa, a sua família, no nome de Jesus.